participando, né? Esse mês os jovens cientes estão na direção e eu estou aqui para a gente poder orar, que a nossa EBD seja boa, né? Que tudo corra bem, que a gente possa aprender mais e mais da palavra de Deus, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que você tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, cada família aqui presente que está aprendendo, Senhor, com os estudos da revista, com os nossos professores queridos, Senhor. Que você fique com cada um deles nas suas casas, Senhor, protegendo. Aqueles que estão indo trabalhar, Senhor, que você também, Senhor, possa dar muita segurança, Senhor, porque lá fora estamos correndo um grande risco de sermos contaminados. E eu sei que isso, aos poucos, Senhor, tudo isso vai passar, Senhor, vamos encontrar vacina. Mas abençoe a BD deste dia, Senhor, que tudo possa correr bem, que a gente já possa aprender mais e mais de Ti. Abençoe os meus irmãos, a família de cada irmão, a minha igreja, mesmo que nós não podemos ir aos cultos presenciais, nós não podemos ir ao templo, somos igreja mesmo assim. Abençoe a minha família, abençoe os meus estudos e os estudos de todos aqueles jovens cientes que ainda estão estudando, cursando faculdade, está indo para a escola. Abençoe as crianças também, Senhor. Cada grupo daquela igreja, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, EBD. Mais um domingo que o Senhor nos permitiu estar com saúde. Mais um domingo que o Senhor nos permitiu dormir e acordar para a honra e glória do nome dEle. Muito bom estar mais uma vez aqui com os irmãos, nós que da juventude que estamos na direção, né, estamos cumprindo essa incumbência que nos foi depositada e hoje nós teremos 2 professores jovens. Hoje a nossa lição será comandada pelos professores Ronaldo e pela professora Débora Vicente. E nós vamos falar hoje da nossa lição de número 9, que tem como título Palavras de Encorajamento. E o texto base se encontra em Josué, de 1 ao 9. E eu vou estar lendo para os irmãos, para a gente poder dar introdução na nossa lição de hoje. Vou ler bem rapidinho. A ordem de Deus a Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos teus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que seu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido e em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Então, irmãos, nossa lição hoje, ela fala a respeito de quando Josué ele tomou posse, né, para conduzir o povo depois da morte de Moisés. E eu acredito, como até está escrito na lição, que Josué ele sentiu medo, né, até mesmo porque Moisés foi um grande líder e a responsabilidade era muito grande sobre as suas costas. Então ele deve ter se sentido medo, deve ter ficado com medo. Até mesmo a gente vê por causa das palavras que o nosso Deus deu a ele, umas palavras de encorajamento. Seja forte, seja corajoso, não desanime, eu estarei sempre com você. Então, por essas palavras, nós
podemos perceber que existiu um medo ali. E conosco é assim também. Nós também sentimos medo, nós ficamos desanimados, mas o Senhor, Ele nos diz que Ele estará conosco em todos os momentos, em todo o tempo. Ele nos encoraja a todo momento. É só nós lermos, nós nos aprofundarmos na Tua Palavra, que Ele fala conosco. Então, nós teremos com os nossos professores alguns tópicos que eles estarão explicando a nossa lição hoje, nos mostrando algumas palavras de encorajamento e o que o Senhor separou para a vida de Josué e para a nossa vida hoje em dia também. Então, que os irmãos tenham um ótimo estudo, um bom entendimento, que o nosso Deus possa abrir a nossa mente para que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco. Então, que os irmãos tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado na presença do Senhor, que eu espero que os irmãos estejam bem, em nome de Jesus, e que nós possamos em breve nos ver, tá? Um forte abraço, um beijo e fiquem todos com Deus. Estamos aqui mais uma vez. Eu estou a primeira vez ministrando a lição da EBD. Peço desculpas e já, a paciência dos irmãos, que não sou muito bom em gravar vídeo, mas vamos tentar ajudar na EBD nesse sentido. Cada um sacrificando um pouquinho, né? Então vamos lá, a lição número 9, né? O título diz Palavras de Encorajamento. O que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Que Josué sentiu medo, né, devido à missão que foi dada a ele. Nós sabemos que foi muito grande. Mas a primeira coisa é sentir medo, não tem jeito. Você está de frente para uma coisa que você não foi preparado para aquilo, você não se preparou para aquilo. E a segunda, na minha concepção, é encarar a missão, encarar o problema de frente, porque senão você não vai ter êxito naquilo que foi lhe ordenado. E eu separei aqui também o terceiro, é ter exemplos de pessoas que passaram pela mesma situação, né? Porque daí você tira exemplos como Moisés, o próprio Josué, Davi. Então são pessoas que são exemplo e a gente pode tomar para a nossa vida. Se a gente for um pouquinho, né, do que esses heróis bíblicos foram, a gente vai ter êxito naquilo que foi colocado para nós. Aí o problema não vai ser tão grande assim, né, se a gente for se tirá-los como exemplo. Aí diz aqui, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno da ansiedade. Então a ansiedade, irmãos, né, a gente sabe aí, quem leu ou já pesquisou sobre isso, é o medo antecipado, né? E a gente não deve ter essa atitude de um medo antecipado. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser o problema, às vezes, e a gente já entra derrotado. Irmãos, me desculpe o linguajar meio que jovial assim, tá? Me perdoa, meu vocabulário é muito curto, tá? Então, a ansiedade é o medo antecipado e a gente sofre, né? Acho que posso generalizar nessa parte. A gente sofre, nós sofremos por antecipação. Na verdade, não é bom, porque a gente, quando chega o problema, a gente já está, entre aspas, derrotado ou abatido ou já sai perdendo, né, de frente para o problema. A propósito, Neemias sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre seu semblante entristecido. Então, só o semblante entristecido só, né, não quer dizer muita coisa. Abraão pediu para que Sara mentisse sobre seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios. Já estava com medo. Dos egípcios, então ele pediu para mentir sobre a relação. Então a gente tem que ser corajosos nesse sentido. Amém? Aí diz assim, o
estoicismo apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto, numa situação diversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento. É extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. Irmãos, o estoicismo, eu até procurei saber o que é. O estoicismo é uma escola de filosofia helenista, tá? Vem lá de antes de Cristo. Os filósofos estudavam esse estoicismo. Então isso apresenta um princípio muito interessante. Aí aqui uma outra parte aqui, ó. É extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. Volta ao texto anterior. A gente sofre por antecipação aquilo que a gente só recebeu notícia. A gente acha que vai acontecer. As pessoas temem por antecipação aquilo que nem sabe o que vai ser, né? A verdade é essa. A gente tem que, terminando a minha parte, a gente tem que parar, contar até 10, né? Contar a ovelhinha e raciocinar, pensar no que a gente tem que ter medo de verdade. Quando a gente tem que ter medo de verdade, né? E quando o medo vier, aí trabalhar. Mas a gente não pode sofrer, não deve sofrer por antecipação, porque isso não é bom para ser humano nenhum, né? A pessoa, ela se atrapalha aqueles que estão próximos a ela também. E a gente tem que trabalhar essa situação em nossa vida. Eu vou ler aqui, irmãos, entenda bem, vamos substituir aqui o nome Josué pelo teu nome, tá bom? Para os irmãos entenderem melhor. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, Javé comissiona seu nome, reafirma a morte de Moisés e diz qual será sua missão agora. Nos versículos 3, 4 e 5, Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo o lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, que ninguém poderia resistir por todos os dias da sua vida, e que assim como esteve com Moisés, estaria com ele, você, que não o deixaria e nem o desampararia. Mas por quê? Josué, você conhecia Deus, conhecia seus feitos, falar isso não seria como chover no molhado? De forma alguma, porque Deus sabe que algumas situações são tão adversas que nossa fé cambaleia. E algumas vezes pensamos que até estamos sozinhos. O que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora. E esta âncora é nossa também. Josué, que é você. Se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Irmãos, não sei nem o que falar nessa parte aqui, porque já, né, se você ler pausadamente e trazer para você, para os teus dias de hoje, é coisa inacreditável. A gente pensa uma coisa e Deus faz muito mais do que a gente pensa, que a gente merece, na verdade. Ele garantiu a José aqui grandes terras. José não estava nem preparado para isso, ele talvez nem pensava nisso, nem pensava em estar naquele lugar. Mas Deus colocou ele ali, lhe dando capacidade, conhecimento de causa, né? Porque ele já estava no meio do povo. Ele não caiu ali, ele não conhecia o povo, ele conhecia o povo, mas não era líder. Ele caiu, entre aspas, de paraquedas como eu vou te falar, como líder, mas não não no povo. O povo ele já conhecia. Então até que a lição diz que ele foi um estagiário de Moisés, né? E
E outra coisa aqui que diz também, que eu gosto muito da palavra e do sentido, o que Deus estava dando para o novo líder era uma âncora. Irmãos, se nós segurarmos ou termos Deus como âncora, quem é que vai nos balancear? Quem é que vai nos tirar da posição que nós estamos, né? Se a gente puder ter Deus como âncora, a gente não vai ser abalado, porque quando a gente tem uma âncora feito Jesus em nossas vidas, né? A gente não tem adversidade, não tem problema, não tem situação difícil, fácil, que nos abalaria. A gente pode ter medo, a gente pode cambalear, como diz na lição, né? A fé cambalear, mas Deus vai estar com a gente, porque a nossa âncora é Deus. Amém? Que a gente possa levar isso para a nossa vida e poder praticar isso. Âncora nas nossas vidas é Jesus. Amém, irmãos? Espero ter ajudado mais uma vez, tá bom? Boa noite, um abraço. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu desejo um ótimo domingo a todos vocês. Hoje eu estou responsável para trazer a lição, desta manhã, lição 9, que tem seu tema Palavras de Encorajamento. Seu texto base está lá em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. E hoje eu fiquei responsável de trazer 2 tópicos para os irmãos, junto com a conclusão do tema. E o primeiro tópico diz assim: Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. A situação de Josué, meus irmãos, não era fácil. O grande líder, Moisés, que conduzia o povo até a terra prometida, estava morto. E Josué teve um chamado. Deus chamou ele para conduzir esse povo. E Josué aceitou o desafio. Deus preparou ele. Deus preparou seu coração, preparou sua mente para poder cumprir essa missão. O recado que Deus deixa para Josué é o mesmo que Deus deixa para cada um de nós hoje. É como se Deus falasse para cada um de nós: você precisa ter postura de servo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Entenda que eu estou no controle. É eu quem dou as ordens. Isso que precisamos, meus irmãos, ter em mente em todos os momentos de nossas vidas. Estamos passando por momentos difíceis, é claro. Estamos passando por momentos muito complicados. Mas precisamos entender que Deus está no controle. E precisamos nos dispor a fazer aquilo que Ele ordenar. Ele é nosso Senhor. Nós somos apenas servos. Então, o nosso pensamento é de cumprir aquilo que Deus determinou. Para que eu e você estivéssemos fazendo. Deus nos mandou orar. Será que estamos orando, irmãos? Deus pediu para que a gente analisasse as Escrituras. Será que estamos analisando as Escrituras? Deus pediu para que a gente esperasse com paciência nele. Será que estamos esperando com paciência no Senhor? Precisamos, irmãos, refletir neste momento se estamos fazendo tudo aquilo que Deus nos ordenou, tudo o que Deus mandou. Precisamos obedecer à palavra de Deus. Vamos fazer aquilo que Deus falou e tudo será mais fácil. Tudo vai seguir da melhor maneira. Fica muito fácil quando a gente faz a vontade de Deus. É difícil, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Vai acontecer as coisas, né? Mas se a gente estiver alicerçado, estiver ligado com Deus, tudo vai dar certo. Deus vai nos dar força. Estamos passando por esse momento de pandemia, isolamento social, pessoas perdendo emprego, perdendo familiar, né? Perdendo a motivação de viver, né? Por tantos problemas. Mas essa palavra de Josué, ela vem deixando que a gente precisa, né, acreditar, crer nesse Deus. A gente precisa tão somente confiar que o Senhor ele está no controle. E tão somente fazer o que Ele nos ordenar, aquilo que Ele nos mandar. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Que Deus ele faz através de nós, né? Mas a gente, que Deus faz através de nós, mas a gente é apenas um instrumento nas mãos de Deus.
que é Ele quem faz através de cada um de nós. Então, Ele que é o dono de tudo. Ele que é o Deus soberano, né? Grandioso. Nós precisamos confiar nesse Deus. Como Deus falou para Josué, Ele fala para mim, Ele fala para você, Ele fala para todos nós. Precisamos confiar, depositar nossa fé em tudo que Deus faz. Precisamos confiar nesse Deus maravilhoso que faz, né, o impossível acontecer. O segundo tópico diz assim: Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 7 e 8, que diz assim: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá aí a receita, né? A gente precisa fazer aquilo que a lei nos determina, né? Aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Só assim nós seremos bem-sucedidos. Lá em 1 Coríntios 10:31, diz assim: Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós direcionamos nossos esforços para a glória de Deus, tudo começa a acontecer em nossa vida. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 6,33, que diz assim: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso maior esforço, meus irmãos, é agradar a Deus. Quando agradamos a Deus, Ele vai nos direcionando. Moisés, como Ele direcionou Moisés, direcionou Josué, direcionou homens e mulheres lá na Bíblia. Ele vai fazer o mesmo com cada um de nós. Precisamos nos esforçar, né? Ter o nosso alvo, sabendo que a nossa força vem do Senhor. Como diz lá em João 15:5, que diz assim: Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós somos nada sem Cristo. Precisamos nos apegar a Ele, se aproximar de Deus. Por isso, toda honra, toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. O exemplo de Josué, que serve para nós, colocar toda a confiança no Senhor. Assim como Josué teve medo, nós também temos medo. Todos nós temos medo. Precisamos olhar para a nossa vida e colocar nas mãos de Deus, confiando no que Ele vai fazer por nós. Porque como igreja, nós temos uma missão a cumprir. Nós não podemos ter medo de cumprir essa missão. A igreja precisa pregar esse evangelho. E nós não podemos nos omitir através do medo de poder fazer a obra do Senhor. Nós precisamos olhar, né, ao nosso redor, próximo da gente, lá no nosso local de trabalho, tem pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. No nosso lar, parentes, né, pessoas próximas, amigos, que estão dentro do nosso relacionamento, pessoas que estão carecendo de ouvir a palavra do Senhor, né? E Jesus, ele deixa hoje uma palavra de encorajamento. Você pode falar desse amor de Deus para as pessoas. Há pessoas necessitando realmente de Jesus. Há muitas pessoas afastadas do nosso relacionamento que precisam voltar para Jesus. E a palavra de encorajamento hoje é para você continuar essa caminhada, continuar acreditando, confiando que Deus ele vai dar a solução, que Deus ele já está fazendo a obra dele. A gente só precisa confiar e acreditar. A gente precisa manter a comunhão com a igreja e com os irmãos, para que sejamos alimentados espiritualmente. Há muita gente com fome espiritual e precisamos ter coragem para fazer isso, né, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus é bom e que não mente. Precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Ele prometeu não deixar faltar nada para nós. A própria palavra dele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma questão da gente olhar isso e lembrar que sentir medo é normal, meus irmãos. Não fique ansioso ou ansiosa porque você tem medo de determinada coisa. O medo é algo que está enraizado,
que está no nosso sangue. A gente é ser humano. Precisamos aprender a conviver com esse medo, sabendo que Deus está nos encorajando para continuar a nossa caminhada na vida cristã. Não podemos deixar que a ansiedade nos paralise, pois ela pode trazer doenças, né? Para a carne, né? Para a alma. Ela pode trazer transtornos gravíssimos para a nossa vida, de diversas maneiras. Mas por isso a palavra de Deus é a palavra, né, nessa manhã, para cada um de nós, é seja forte e corajoso. Além daquilo que pensamos ou imaginamos, o Senhor tem poder para fazer muito mais em nossas vidas, irmãos. A gente pensa, né, em algo e Deus ele tem muito mais para fazer em nossa vida. Hoje eu deixo uma palavra de encorajamento para cada um de nós. Seja forte e corajoso. Esforça-te, tenha bom ânimo. Precisamos ter postura, né, de servos. Precisamos servir a Deus, obedecer a sua palavra. E Deus ele vai fazer a obra dele grandiosamente em nossas vidas. Vamos continuar firmes sendo a igreja de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchauzinho.